Esse negócio de andar com o pé no chão funciona muito aonde? Na terra. Verdade, quando você está muito punk, você sabe que a terra, ela puxa, absorve. Então isso funciona, andar de descalço na terra. Por quê? Porque a questão da energia estática. Gente, tem gente que espiritualiza tudo. A questão de energia estática. Pô, é física. Vai estudar física. É a questão da energia estática. Mas o sapato, se eu tivesse descalço aqui no chão, qual a energia que eu vou pegar? Estou falando de carpete com cimento. Vocês não conseguem, a gente não consegue. Vocês entendem a pulsação do meu coração. Mas questão de física, isso é uma crença que eu começo a colocar na vida da pessoa. Crença. É igual tomar banho gelado. Tomar banho de manhã gelado. Cara, eu não tomo banho gelado, mas nem amarrado. Não tomo. Banho em gelo, o Anthony Robbins faz, que é crioterapia, funciona. Banho gelado é uma crença. Se essa crença está te ajudando, ok, não tem problema. Hã? Não, funciona, mas para quem acredita, isso é uma crença. Isso é uma crença, ok, é uma crença. Não tem problema nenhum, mas é uma crença. Ah, porque o seu corpo, vai dar uma corridinha que é a mesma coisa. Vai despertar o seu corpo? Nem sei. Às vezes você vai ficar puto lá debaixo do chuveiro. Mas é uma crença. E se funcionou para você? Cacete, continua fazendo. Beleza? Então é uma crença. Isso é fisicamente e de conexão. Eu já estudei coisas suficientes para dizer que não tem. Às vezes o seu pé no chão, aqui no carpete, vai ficar mais relaxado. O que você quer? Uma coisa só. Uma de cada vez. Ah, você não quer não? Ah, senão você já tinha ido. Quem é do seu time, né? Do seu lado. Quem é do time diretamente dali? Direto ou indireto? Direto ou indireto, levanta o braço. Todos, levanta o braço aí. Alto, alto, alto. Alto, mais alto, mais alto. Quem de vocês quer ver ela no próximo nível? Eu! Não ouvi. Eu! Vocês querem ver ela no próximo nível? Sim! O quanto vocês, nesses próximos 23 dias, vão contribuir para o próximo nível dela? Quanto que vocês vão trabalhar pelo próximo nível dela? Porque hoje é vocês trabalhando por ela, amanhã é ela trabalhando por vocês. Então você quer ir para o próximo nível. Então, para você que quer ir para o próximo nível, fica sentado certinho, tira o telefone, o celular. Safira 25? Safira 25? Ok. Relógio. Esse aqui é daquele. Esse relógio aí não funciona. Esse sim, por causa da conexão. Vamos lá. Segura. Segura. Isso. Segura. 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 O que você acha que hoje te impede para o próximo nível? Energia. Tem tomada. Por qual motivo você faz o negócio? Você está tendo tempo de qualidade de vida com sua família? Hoje? E o próximo nível aí te ajudar como? Realizando os sonhos de outras pessoas, não só minhas, que é o meu objetivo principal da vida. Segura. Então aqui eu trabalho, lembra que eu falei que nós temos um meridiano? Então nós temos os níveis neurológicos estão aqui: ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade, afiliação espiritual. Então, esses são os níveis. Então,
a psicóloga lá, poderia fazer um trabalho de conversacional com ela. Mas eu vou num trabalho de energético. Por quê? Porque os níveis estão aqui, estão alinhados. E o corpo, ela quer... Por que a gente faz nas terapias, né? Então, quando eu faço uma sessão com a pessoa de coach, ou terapêutica, tá? Então eu fico conversando com a pessoa me contar a verdade, entre aspas, né? É verdade. Mas na verdade ela sempre quer pintar ela quer falar que as coisas são diferentes do que são, porque ela não quer se expor. Porque o que a gente faz a maioria do tempo? A gente nega. Você faz isso, eu faço isso. Por quê? Porque você não quer expor a sua imagem. Mas aqui não tem jeito, porque o corpo mostra. Ó, ela já fala assim, putz, meu corpo vai mostrar, o corpo já começa a negar. A linguagem não falada, não tem jeito, cara, é assim mesmo. Tá? Então, vem cá, vou perguntar para ela, dá um sim, segura, dá um não, dá um sim, dá um não. Ok, já peguei o sim e o não. Isso aqui é chamado de biofeedback. Tá? Então, pensa no seu Safira Elite. É questão de ambiente, capacidades, crenças e valores, capacidades, comportamento, capacidades, comportamento, capacidades, segura, comportamento, crenças e valores, identidade, pertencimento e espiritual. Não, ela tem uma questão aqui que é capacidades, segura, crenças e valores. Aí eu pergunto para o corpo, é crenças? É valor? Não, ela tem valor, mas não tem crença, isso fica claro. Tá? É identidade? Sim. É eu? É os outros? É mais alguma coisa? Segura. Então, anota para mim. Aqui, Elisa, anota para mim. Então, nós estamos falando de nível de capacidades, crenças e valores, de crença, capacidades, crenças e identidade. Eu. Beleza? O que a gente precisa fazer? A gente pode alinhar. Primeira coisa, eu dou força para os níveis para a gente trabalhar isso no nível. Presta atenção, fique conectado, porque isso pode tocar em você em alguma coisa. Então, primeira coisa, eu alinho. Lembra que energeticamente isso funciona assim. Se você fizesse uma foto daquelas fotos, entender a pessoa mesmo, isso aqui está assim. A primeira coisa eu faço um alinhamento energético. Não é 7 níveis? Então, eu alinho 7 vezes. Mas puramente isso iria funcionar? Não, só vai dar força para ela. Ó, pensa no seu Safira Elite. Por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho com ela, eu faria isso para dar um up nela, tá? Só um up energético nela. Ela pode vir até reações físicas, por quê? Porque eu alinhei isso. Agora está tudo alinhado, pensa. Ó, crenças e valores. Ó, crença. Capacidades. Ó, identidade. Está alinhado. Bom, eu alinhei para dar força para a mudança dela. Agora vamos trabalhar a mudança. Qual a capacidade que você acha que não tem? Acredito que controle emocional. Você acha que você não tem capacidade de liderar um monte de gente? Você acredita? Qual é a parte de controle emocional que você não tem? Eu perdi a minha sogra
Não, você não perdeu ela. Você não perdeu ela. Ela está dentro do seu marido. Seu marido se comporta como ela é quase todo dia lá. Então, assim, ela só não está presente aqui. Ela só não está presente aqui, está tudo certo. Ela está lá dentro do seu marido. Olhe para o seu marido através dela. Ela está internizada lá. E a Laira, lembra da Laira? Lembra? Ela está lá. Ela só não está presente. Você tem fé? Não tem não. Não, tem não. Você não tem um mínimo de fé. Eu falei mais cedo aqui, você não estava. Você conhece um cara chamado Albert Einstein? Conhece? Ele diz uma frase assim, que Deus não joga dados. Você confia? Não confia. Você está chorando, meu. Eu sei que é triste. Sei que a gente tem apego. Mas do que você precisa desapegar para ir para o próximo nível? Você está muito apegado. Por que você não solta isso? Desapega. Você quer controlar a vida? Deus não joga dados. Você está controlando demais a vida. Assim não funciona. Certo? Não funciona. Esse controle não funciona. Porque de repente, o mesmo que está lá em cima que te tira, é o mesmo que te dá. Você precisa aprender a confiar. Você confia? Certeza? Então chega de chorar. Entrega, já foi. Ela foi uma grande mulher que te deu um grande presente. Que é o seu? Não sei se é grande assim, né? Não nem confiar. Qual o controle emocional? Qual é o controle emocional? Acredito que as pessoas dependem muito mais da minha ajuda, do controle emocional para elas. Eu não dou conta, às vezes, de me ajudar para poder ajudá-las. Esse é o meu problema. É o meu desafio. Seu desafio. Sim. E se você resolvesse algo, o que seria esse algo para te equilibrar? É algo que eu vou buscando. Primeiramente, autoconhecimento. E eu tenho me conectado mais a Deus para eu poder me entender, para poder ajudar outras pessoas. Esse é o meu... Mas não adianta conectar a Deus. Você tem que confiar nele. Você não confia o suficiente. Não. Senão você já é ruim. Se a morte te encontrasse hoje, você está fazendo o seu melhor da vida? Você acredita? Você acredita que dentro da Junesse você fez o seu melhor até agora? Então, não é assim. Não, não é assim. Ainda não, porque eu tenho buscado... Não é assim. É? Como é que a gente faz para você fazer o seu melhor? Quais são as habilidades que você tem que você deveria entregar para as pessoas? Você não fez isso. Eu sempre ajoelho e eu gosto muito daquela música, Usa-me. Falei mais cedo, você não estava aí. São recursos que Deus te usar? Você está deixando de te usar? Tá mesmo? Por que você não é rubinho? Ah, é? Então quem quer controlar? Quem está querendo controlar? É. Então ele está te usando? Não.
na hora de você deixar ser usado. Colocar as suas habilidades. Você foi uma grande empresária, é uma grande empresária, tinha uma grande empresa lá. Quando você conheceu o Ginésio, queria fazer esse modelo. Você já sabe fazer. Você lidava com N coisas. Você está querendo controlar a vida. Quem é o controlador assim? Mamãe ou papai? Você está repetindo. Criticou ela nisso? Então por que você está repetindo? Você precisa se defender tanto assim? Você às vezes, você olha para as pessoas que você se olha como menor para as pessoas? Não? Não mesmo? Você está se defendendo do quê? O que você foge? Mas você vai se frustrar nesse processo. Se você se permitir ser usado. Senão, infelizmente, você vai ficar à mercê. Médio. Mas a sua equipe também vai ficar média. Vai ter um time bem maior, não? Mas agora é um time que é possível controlar, né? Com mais você não consegue controlar. Não precisa. Confia neles. Confia. Você precisa aprender a confiar nas pessoas. O que você precisa falar para a mamãe? Se você fosse falar algo para ela hoje, o que você falaria? Já falou isso para ela? Você não falou para ela que você falou? Ah? Para quem que você falou? Você vai falar para o seu irmão? Para o Gui, você vai falar para o Gui o seguinte: eu não sou sua mãe, muito obrigado, a partir de hoje nós vamos brincar. É para isso que servem os irmãos: chateação e brincar. Você confia e não faz mais nada. Deixa ele tomar os caminhos deles. Arruma aí um bom mentor para ele. Entrega na mão de alguém. Alguém vai saber fazer muito bem, ajudar ele. Vai dar umas lições nele. Não vai? Você confia? Então, o nível de capacidades. Crença. Onde é que você perdeu sua crença? Não? Não! Por que você não é Rubi? Qual é a crença em você que você tem?
Só é só você porque você quer fazer o quê? Isso é um excesso de... Sabe para que serve homem? Sabe? Para trabalhar. No final do dia, se estiver cansado, manda ele carpir o bote. É isso que nós servimos. Você precisa acreditar mais no seu homem. Põe ele para fazer. Serviço pesado, põe serviço leve. Fica mais de perna para cima. As pessoas que amam, que te amam também. E da onde que vem tanto controle assim? Vem? O que mais? E na sua identidade? Quem é você? Você não precisa mais de intimidade com Deus, não. Não mesmo. Você precisa agora de intimidade com o seu time. Você precisa se permitir ser usado. Você está buscando muita intimidade lá, deixando de fazer o trabalho aqui. É atividade. Né? Vida é atividade, é atitude, é atividade. Eles estão precisando ver Deus a partir de você. Você está muito lá dentro. Mais para fora. Mas eu precisei disso. Precisei disso, porque ela faz muito. Sério? Se você confiasse mais, você passaria com isso. Mas uma coisa é confiar, outra coisa é você ter muitos amados nas suas pés, tipo isso. Você confia? Eu não sei o quanto é dúvida você. Eu sei que deve ser dúvida. Mas nesse momento você dobra a posse da confiança. Qual outro recurso que você precisa? Isso quer dizer olhar as pessoas nos olhos? Tem certeza? Feche seus olhos. Quando você está lá em cima, como que você se vê? Sem se enganar. Só como você se vê. Você acha que você precisa de colocar mais cor em você? Você está menor ou maior? Médio? Você está no tamanho ideal? Coloca você no tamanho ideal. E tem uma música aí. Como que você se faz para manter nesse tamanho? Tamanho ideal.
Talvez agora você possa olhar, perceber que tem todas as gerações, seu pai está aqui, todas as gerações dele. Talvez aqui, sua mãe, todas as pessoas dela. Isso é um recurso poderoso que a gente usa. Se vê o tamanho ideal agora, merecedora disso. Você não é mais, ninguém olha mais de cima para baixo para você. Uma mulher empoderada, que vai empoderar muitas mulheres. Não importa o desafio, talvez venha um desafio mais pesado que esse. Mas você continua na sua jornada, para mostrar o quanto forte você é. Talvez você pense assim, eu sou filha da minha mãe, não poderia ser diferente, eu sou forte. Talvez você fale assim, eu sou filha do meu pai, não poderia ser diferente, eu sou forte. E agora você toma todas as capacidades, reconecta com as suas capacidades. Você reconecta com suas crenças, em acreditar quem é você. Aquela menina que montou aquele site, que às vezes ninguém acreditava, e você, poderosa, poder seu. Você fez isso para ajudar muitas mulheres, levar isso para muitas mulheres. E agora você não admite mais, você olha nos olhos das pessoas. E a identidade. Quem é você? Eu sei que talvez você entrou numa caverna, eu sei que talvez você foi para dentro de casa e ficou por muito tempo. Mas é lá fora que a vida acontece. Eu sei que talvez ao longo do tempo o brilho se perde, mas você pode voltar a brilhar. Você continua com os olhos fechados e conectando tudo isso. E agora, você se lembra que você conseguiu tudo isso. Mas agora você já conseguiu. Enfim. Isso foi um tempo atrás que você conseguiu. Você achou tudo isso muito poderoso. Você se conecta àquela força que você tanto acredita. Você não controla, mas essa força sempre controlou você. Você só perdeu a confiança algumas vezes. Você não precisa controlar. Você só confia. Você pode confiar. Depois de muito tempo, você volta a confiar. Talvez uma, duas, milhares de pessoas. Você, seu esposo, sua filha, sua sogra está lá. Enquanto você está aberto a ser usado agora. Vai ressignificando cada uma dessas partes, conectando suas capacidades, trazendo as crenças ideais desse negócio. Quantas mulheres precisam de você?
olha a sua identidade. Ninguém mais é maior que você, mas também não é menor. Você olha nos olhos. A partir de agora, você é um ser único. Olha nos olhos dessas pessoas. Sempre os olhos. Quando você voltar, você vai trazer o que foi ressignificado, uma lembrança. 3. Tudo bem? Você pode brilhar. Olha quantas pessoas que você está sendo. Quando você cai, você cai. Essa mesmo. A liderança sempre mais. O que você compreendeu sobre isso? Deixar o rio fluir. As pessoas, porque quanto mais a gente tem, mais a gente transborda aquilo que tem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre atividade, não sobre ela. Muitos de nós acreditam que nós somos menores que as coisas. Nós olhamos para as pessoas como, ainda mais num negócio novo. Você olha e fala, cara, como que eu vou fazer isso? Às vezes eu estou aqui na frente e você fala, como que eu vou fazer o que uma coisa está fazendo? Você não precisa fazer isso, você vai fazer melhor. E a gente entra numa atividade nova e a gente se perde nisso. Você já sabe fazer. Até mais. E muitas vezes nós nos perdemos nas nossas capacidades, naquilo que nós acreditamos. E por que eu usei essa parte espiritual? Porque é dela. Ela fala muito do espiritual, ela busca muito isso. Só que ela está querendo controlar até o Ser Supremo. A rua, lá que a coisa acontece. Eu falo assim, cada um tem uma forma de catequizar, né? A nossa não é mais essa. Tem outras pessoas que estão lá na igreja, tem outras pessoas, vários que tem. Nós aqui. Entendeu? Quer perguntar alguma coisa?